boa noite, com a paz do Senhor. Quero deixar aqui uma palavra que se encontra em Isaías 29. Vou ler o versículo 13 e o versículo 16. Porque o Senhor disse: pois este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruídos. E o 16. Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: não me fez, e o vaso formado dissesse do seu oleiro: nada sabe. Bom, Deus fala tremendamente aqui através do profeta Isaías, sobre os dias de hoje, porque o Deus de ontem é o Deus de hoje, Ele é amanhã, Ele é sempre. Deus não mudou, Deus não mudou, Ele não muda. Independente do tempo, das situações, das circunstâncias em nossas vidas, Deus não muda. E nessa palavra fala sobre a hipocrisia profunda, no meio cristão, em nossas vidas hoje, que Deus fala nesse versículo, o 13 e o 16 de Isaías 29, o Senhor diz: visto que esse povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. A adoração que me prestam é feita só de regras, ensinada por homens. Continuarei a fazer obra maravilhosa. E, portanto, é uma coisa de prodigiosa, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. A inteligência dos inteligentes se desvanecerá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias, obras fazem às escuras, e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: ele não me fez, e a coisa feita dissesse do seu oleiro: ele nada sabe. Deus sabe tudo, gente. Deus sabe as nossas obras, debaixo do sol, como diz lá em Eclesiastes, Ele sabe tudo. Então Deus não está satisfeito com essas obras. As pessoas têm buscado a Deus como um robô, uma coisa robótica, uma coisa maquinalmente. Deus não quer isso, Deus não quer sacrifício mais, porque todo sacrifício já foi pago na cruz por nossos pecados. Deus quer temor pela palavra, Deus quer os princípios baseados no temor a Ele. Deus quer comunhão com Ele. E aqui fala, a adoração desse povo era vã diante do Senhor, porque se transformou em um ritual monótono, pois o coração já não participava mais do culto. Eles haviam perdido o temor a Deus e a vontade de obedecer-lhe. Eles o adoravam segundo as suas tradições, criadas por homens, por falsos profetas, por sacerdotes corrompidos pelo pecado, mas não segundo o que haviam aprendido através da sua experiência pessoal com Deus, Então, a gente temos que aprender a buscar a Deus na nossa intimidade, cada um individualmente. Aprender de Deus aquilo que Deus quer de nós, que é o temor a Ele. O temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. E nessa palavra ele
fala claramente, estão buscando a eles com regras, né? É tantas regras, é tantas coisas, né? Que a gente vê aí que as pessoas inventam, né? Coisas dentro das igrejas que não está agradando a Deus. Deus não é Deus de regras. As regras que Deus quer é os princípios da palavra dele. Ele fala claramente, busca, né? Então, mas não segundo o que haviam aprendido, né? Através da sua experiência pessoal com Deus. Todos nós temos que ter uma experiência pessoal com Deus. Porque Deus, só Ele que pode revelar as coisas dele para nós, né? Só Deus tem a verdadeira salvação. Porque Ele disse, eu sou, né, o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Já lá em João 14:6 fala sobre, né? Que não há regras. A regra que Deus quer de nós é buscar a Ele, né? Aprender, né? Com sua experiência com Deus, ter uma experiência com Deus, buscar Deus de verdade, né? Faltava, né, o espírito da letra, porque não havia mais o amor, né? O que o povo fazia exteriormente, então a coisa exterior. Em especial, os reis e príncipes eram para mostrar uns aos outros, né? Eles faziam as coisas para mostrar uns para os outros. É como a gente vê hoje, né? É congressos, é campanhas, é isso, é aquilo. Gente, a única coisa que Deus quer de nós é o temor a Ele, a obediência a Ele. Você pode viver 1000 anos dentro de uma igreja, isso não garante sua salvação. Viver aquela coisa monótona. É como se você tivesse indo trabalhar. Você não vai trabalhar? Ou você vai fazer alguma coisa no dia a dia, né? Na correria do dia a dia. É uma coisa vai e volta, vai, fazer. Uma coisa monótona, tá virando monotonia. Não tem mais aquela busca interior, aquela busca de arrependimento, de exortação, né? Aquela adoração a Deus, de colocar Deus como sua prioridade. Não estou falando de estar dentro de uma igreja todos os dias como uma coisa, sabe? Guiada pelos homens, ensinada por homens, como diz na palavra dele, né? Aqui no versículo 13 de Isaías 29 fala claramente, porque o Senhor disse através de Isaías, pois este povo se aproxima de mim com sua boca, né? De mim com sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. Tá vendo? Na palavra está dizendo, Deus não se agrada dessas coisas, a gente viver mandamentos de homens, a gente vê os mandamentos de Deus, né? As pessoas estão inventando muitas coisas dentro das igrejas e elas acham que por isso estão fazendo, mas elas estão fazendo isso para mostrar um para os outros, né? Como diz a explicação aqui, né? Uns para os outros, porém com hipocrisia. O que eles em oculto era visto por Deus, né? Apesar de eles fingirem ou pensarem que ninguém estava vendo, eles eram o barro nas mãos do oleiro, entretanto não se deixavam ser moldados pelo Criador. Por causa de sua altivez e orgulho, né? O Senhor os havia cegado para as coisas espirituais e continuaria a fazer grandes coisas espantosas, mesmo para eles soubessem que ele ainda estava no controle, tá vendo? A inteligência e a sabedoria dos seus sábios conselheiros, magistrados, profetas e videntes não eram nada, não serviam mais para nada, eram apenas frutos da própria carne, não dos dons divinos.
Esses escarnecedores e opressores serão eliminados, o resto será convertido, verá a redenção.